Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma lição, né? Agora do módulo Teologia Sistemática 2, aonde nós estaremos tratando acerca da divindade, né? Todo trato acerca da divindade. Então, esse módulo você vai ter a lição 1 como doutrina da Trindade, a lição 2, doutrina de Deus Pai, a lição 3, a doutrina de Jesus Cristo, as lições 4 e 5 seriam a doutrina do Espírito Santo. Porém, eu fiz uma alteração devido ao fato de achar muito difícil se entender a Trindade sem se conhecer as pessoas que compõem a Trindade. Eu resolvi fazer o estudo a partir da lição número 2. É uma mudança didática mesmo, para facilitar o entendimento dos irmãos. Bom, eu gostaria que você começasse esse estudo comigo. Nós vamos estar falando a partir da página 34 nesse módulo. Então eu vou pedir para que você coloque à sua disposição aí do seu lado para acompanhar a lição, o seu módulo aberto na página 34, e pegue a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uso dela. Então, eu gostaria de começar essa lição fazendo uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 6, dos versos 2 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Nós adoramos Deus, exaltamos o seu santo nome, mas será que de fato compreendemos toda a sua grandeza? Será que conhecemos de fato o Senhor? Quantas vezes nós somos interpelados por ateus, seguidores de outras religiões e até mesmo por cristãos no início da fé, com perguntas aparentemente fáceis e que acabam por nos atrapalhar, nos embaralhar, e acabamos ficando numa situação difícil para poder responder. Conhecer, estudar e se aprofundar em entender a Deus é a principal forma para nos mantermos fortes na presença de Deus e também para alcançarmos vidas, né? Pois uma pergunta que você não dê resposta pode ser o suficiente para gerar dúvida na cabeça daquela pessoa que você está evangelizando, e deixar com que ela se perca em meio a doutrinas vãs pelo meio do caminho. E a matéria que nós estaremos estudando hoje, ela é chamada de teontologia, ou a doutrina de Deus. A palavra da nossa cadeira de estudo, né, que é a teologia, ela por si só ela diz o que? O estudo de Deus, né, o conhecimento de Deus, discursos sobre Deus. Porém, ele é um termo que ganhou uma abrangência muito grande, né? Então hoje nós entendemos teologia como um conjunto de matérias que compõem um estudo sobre Deus. E dentro dessa cadeira nós temos, né, a palavra, a doutrina, a matéria teontologia, né? Esse termo teontologia foi criado pelo Dr. Lewis Sperry Chafer, né, que ele queria definir melhor a doutrina de Deus e evitar interpretações ambíguas sobre esse estudo, né? Teontologia significa então o estudo do ser de Deus.
sendo theos, né, a palavra toda vem do grego, onde theos significa Deus, ontos, ente, ser, tá? Ente ou ser são a mesma coisa, e logos, que significa estudo, tá? Não supõe-se que seja uma descrição exata do ser de Deus, tá? Nós não temos essa pretensão, né? Que apesar de levantar e tentar responder questões a respeito de Deus, ela é uma forma, na verdade, apologética, tá? De defender as reivindicações do cristianismo frente àquelas pessoas que ainda não creem no Deus que nós cremos, e na sua forma dogmática esclarecer os assuntos, né, que estejam criando dúvida dentro da fé cristã a respeito de Deus, para aqueles que já são cristãos ou para aqueles que já creem nesse Deus. Esse estudo, a gente não pode passar esse estudo sem antes trabalhar algumas ideias equivocadas acerca de Deus, né? Então tem algumas teorias que são teorias equivocadas sobre Deus. Vamos dar uma olhadinha nelas. São elas: ateísmo, agnosticismo, evolucionismo, politeísmo, enoteísmo, materialismo, panteísmo, deísmo e monismo. O que são essas doutrinas? Eu vou falar de forma bem rapidamente sobre cada uma, e você, a partir da página 36, você pode fazer uma leitura mais detalhada sobre cada uma delas, e eu aconselho fazer depois uma pesquisa pessoal. Eu vou estar colocando alguns materiais acerca desse assunto, que vai facilitar o entendimento, vai ampliar o conhecimento de vocês acerca desses pensamentos, né? O ateísmo, que vem do grego theos, Deus, e a, que é uma preposição de negação, né? Então sem Deus, na verdade, ateu significa sem Deus. É uma ideia, um pensamento que ele vem a negar, né, a existência de Deus. Entretanto, ateísmo não significa que a pessoa não tenha uma crença ou um trato espiritual. A pessoa, muitas delas têm sim um trato espiritual com outras religiões. Ateísmo, na verdade, ela é só a negação de que existe um Deus. Um exemplo de religião ateísta é o budismo. O budista, ele não crê na existência de Deus, ele crê em Buda, né? Então é um pensamento ateu, tá? O outro pensamento é o agnosticismo. O agnosticismo, ele na verdade é uma negação do conhecimento, porque gnose significa conhecer, vem do grego gnosko, que significa conhecer, e da mesma negação há, né? Então o agnosticismo, ele é uma negação do conhecimento. Esse termo ele foi criado, né, por um biólogo e filósofo inglês, Thomas Henry Huxley, mas na verdade nos tempos de Cristo, no tempo dos apóstolos, já se tinha o pensamento tanto gnóstico quanto agnóstico, né? E o pensamento deles sempre foi esse: eles não negam a existência de Deus, mas também não afirmam. Eles simplesmente saem da discussão, eles não querem essa discussão, eles não são contra nem a favor, eles ficam em cima do muro e não tomam uma posição acerca da existência ou não de Deus. Evolucionismo na verdade é uma teoria científica, na verdade, é uma teoria, nunca uma ciência, né? Aonde você tem duas correntes muito fortes: a corrente em que se crê na existência de Deus, ou seja, um evolucionismo teísta, aonde ele crê na evolução das espécies, mas ele acredita que tem que haver tanto um Deus para dar o start no processo, quanto para dar continuidade a ele. E existe o evolucionismo
ateísta, onde ele não crê na necessidade ou até mesmo na figura de Deus para começar o processo de criação das coisas e a partir daí da evolução das espécies. O politeísmo, acho que é um dos mais conhecidos, né? Nós somos monoteístas. O politeísmo, que vem de muitos, ou seja, muitos deuses, né? É o oposto do que nós cremos, né? Eles creem na existência de vários deuses e que esses deuses, todos eles têm sua importância e todos eles devem ser reverenciados e enfim. Eles negam a existência de um Deus único e verdadeiro e abrindo mão disso para adorar vários deuses. O enoteísmo, ele é um meio termo entre o politeísmo e o monoteísmo, porque na verdade o que ele crê? Ele crê na existência de vários deuses, entretanto só há um Deus que você deve dar adoração. Então ele crê na figura de vários deuses, porém somente um Deus você deve adorar. Esse é o enoteísmo. O materialismo, ele é um pensamento mais radical do ateísmo, aonde ele crê que a matéria é a resposta final para todas as coisas, ou seja, ele não crê nem em nada espiritual, não crê em mundo espiritual. Para ele toda a resposta ela se encontra na matéria, ou seja, a matéria é a causa e efeito de todas as coisas. O deísmo é uma doutrina na qual ela afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz que Deus está muito longe de nós, né? Onde ele não tem coisas mais importantes para resolver do que ficar cuidando e se envolvendo com os assuntos humanos. Daí então eles creem num Deus distante, num Deus que está muito longe de nós e nós não temos nenhuma condição de chegarmos a ele, né? O monismo, que é o último desses pensamentos que nós levantamos aqui, ele trata, né, ele trata o panteísmo, né? Desculpa, eu falei o panteísmo, né? Mas depois eu falo dele. O monismo ele é uma ideia muito parecida com o panteísmo, só que ele crê que Deus e a natureza são a mesma, se dissolvem numa única coisa, numa única realidade impessoal, né? Mas eles esse pensamento é muito comum no hinduísmo. Já o panteísmo, ele é um pensamento mais abrangente do que o monismo. Ele crê que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, além da natureza, tudo que você pode imaginar seria Deus. E tudo Deus é tudo isso, né? Então, um pensamento que ele não desvincula, ele não segrega a figura do Criador e da criatura. Para eles é uma coisa só. Ou seja, aí entra aquela questão, cada um de nós é um pequeno Deus, enfim, é um outro aprofundamento. Bom, dando seguimento à nossa lição, nós temos que falar então, né, como resposta a todos esses pensamentos, a existência de Deus. Não há aqui nenhum interesse de nós tentarmos provar para os irmãos que Deus existe, uma vez que vocês já têm isso, essa certeza dentro de vocês, tá? Deus já se revelou para vocês. Só que nós temos que dizer que a existência de Deus, ela se comprova de diversas formas. E existem duas formas na qual nós percebemos de forma muito cabal que Deus existe. A primeira é a intuição. E para nós falarmos acerca da percepção intuitiva de Deus, ou seja, nós termos a percepção intuitiva de Deus, nós temos que nos remeter a Romanos. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos,
no capítulo 1, versos 19 a 21, que diz assim, ó: porquanto o que de Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Vamos complementar essa leitura vendo capítulo 2 de Romanos, nos versos 14 e 15, que diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte: sabe aquelas tribos que nunca conheceram o homem branco, nunca tiveram contato com nenhuma outra civilização, mas que ao você chegar lá, você começar a indagá-los, começar a estabelecer uma comunicação e indagá-los acerca de suas crenças, você vai perceber que eles têm uma ideia de que existe um ser maior do que eles, ao qual eles devem satisfação e devem obediência e adoração. Isso é uma coisa que Deus colocou no homem lá no princípio do Éden, quando Deus soprou na narina dos homens o seu sopro de vida. Esse sopro de vida é aquela partícula chamada espírito, que nós vamos ver em Eclesiastes, na qual Salomão diz assim: olha, o corpo é pó, volta ao pó porque é pó, e o espírito volta para Deus porque a ele pertence. Então essa partícula de Deus que está dentro de cada um de nós, ela nos faz saber intuitivamente que existe um Deus que está acima de nós, independentemente de onde nós estejamos, aonde quer que seja que nós venhamos a nos encontrar. Nós temos aqui dois pensamentos que negam a existência de Deus, né? Esses dois pensamentos são o ateísta e o materialista, o materialismo, né? E o ateísmo, ele é um pensamento muito frágil em si mesmo. Por quê? Porque ele tenta explicar todas as coisas sem usar a figura de Deus. Mas você vê que no final das contas, ele sempre vai utilizar a mesma argumentação que o teísta, aonde ele vai dizer no final que foi o acaso ou que foi um outro ser qualquer, mas ele sabe que existe alguma coisa que criou. O materialista, ele responde no final que tudo é a matéria, mas na verdade ele também faz só uma substituição daquilo que nós chamamos de Deus. Então, na verdade, essa negação é uma negação que parte muito mais do orgulho do homem do que propriamente dito pela sua intuição. E a segunda forma, né, na qual Deus é percebido pelo homem é exatamente a razão. Porque a razão, ela sempre vai trazer, ao final de todas as análises, a necessidade da existência de Deus. Vamos fazer só um apanhado geral. Se nós chegarmos hoje, usarmos a mesma argumentação científica para a criação do universo, nós vamos chegar a um determinado ponto em que chegaremos ao final, onde nós falaremos que tudo, segundo a ciência, iniciou com o Big Bang. O Big Bang, que seria aquela grande explosão. Entretanto, se você perguntar para um materialista e disser assim: sim, e antes do Big Bang, o que existia? Ele vai dizer a matéria. E se nós perguntarmos a um ateísta, ele vai dizer: não, o que gerou o Big Bang foi um acaso, e antes disso não existia nada.
Se você for observar, na verdade eles só substituíram o que nós argumentamos, que nós falamos o quê? Antes do Big Bang, o que causou o Big Bang tem que ter sido Deus. Então, esse é um pensamento racional, porém, um pensamento racional que não nega a Deus, enquanto os outros dois são pensamentos racionais que negam a Deus, o que acaba tornando-os irracionais. No nosso módulo, na página 40, ele fala muito acerca do pensamento aristotélico, né? E como ele foi revisto no final, no século passado. Mas eu vou deixar para você ler mais dedicadamente essa parte, tá? Mas fica antecipado que o pensamento filosófico acerca da existência de Deus pela razão, ela é aceita pelos pensadores durante os séculos como o pensamento mais lógico acerca da causa de todas as coisas. Só para nós darmos uma olhada aqui no nosso módulo, na página 41, no segundo parágrafo da página 41, diz assim, ó: pela lógica, qualquer movimento supõe uma força externa atuando sobre o ser, o que Aristóteles chamou de motor. Cada motor recebe movimento de outro, e assim por diante. O motor, que é imóvel, que não pode ser movido por outro, seria o primeiro, isto é, a perfeição absoluta. Deus, ele é o princípio da primeira causa, ou seja, por mais que você queira tirar do processo, Deus não tem como, porque é necessário que haja alguém para poder começar o processo de movimento das coisas. Vamos continuar então. E como nós temos dentro desses conhecimentos, né, dentro dessa forma de pensamento, como é que nós podemos argumentar acerca de Deus, ou acerca da existência de Deus? Existem 5 argumentações que são inexcusáveis, né? São argumentações que não tem como você fugir delas, e não é difícil de você comprová-las. A primeira argumentação é a cosmológica, né? Onde o argumento apresenta que a evidência de que Deus existe é a primeira causa. O mundo não se explica por si mesmo. Esse argumento assume basicamente que a existência do universo é algo que precisa ser explicado, né? Considerando que cada efeito deve ter uma causa para que ela exista, senão não tem o porquê. Lá no Salmo 90, no verso 2, vamos lá com a sua Bíblia, Salmo 90, no seu verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes de todas as coisas serem criadas. Cosmologia é o estudo do tempo, né? Cosmológica é a razão do tempo. Então, antes que houvesse tempo, antes que houvesse essa coisa que nós chamamos de cosmos, de tempo, Deus já existia, né? Em Hebreus 1:10, nós temos também Paulo falando acerca da visão cosmológica acerca de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, logo depois de Filemão, capítulo 1, verso 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz assim, ó: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Em Hebreus também, no capítulo 3, no verso 4,
diz assim, ó, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Existe uma história que é muito contada, que Isaac Newton, né, cientista, que também asseveram que ele era cristão, ele tinha também o costume, o hábito de fazer maquetes. E eles dizem que ele fazia muito bem essas maquetes. E uma vez ele fez uma maquete do sistema solar no meio da sua sala. E um amigo dele, que era ateísta, ele chega em sua casa e pergunta para Isaac Newton como é que ele ficou impressionado. Ele falou: nossa, como é lindo isso aqui, quem foi que fez? E Isaac Newton, muito inteligente, teria virado para ele e falado: não faço a menor ideia de quem foi que fez esse sistema solar aqui, não sei quem foi que fez essa maquete. Não, como é que você não sabe? Está dentro da sua casa? Não, sim, mas eu, quando saí daqui, não estava, agora que eu voltei, está aí por acaso. Como assim por acaso? Não, surgiu do nada. Não pode, isso aí não pode ter surgido do nada. Então Isaac Newton teria tratado com ele da seguinte forma: se você não consegue imaginar que uma maquete feita de isopor, madeiras e linha não possa ter surgido do nada, como é que você pode conceber a ideia de que um universo que funciona dentro de um critério matemático e físico tenha sido criado pelo acaso? Então, o raciocínio, voltando um pouquinho para a questão da razão, nós podemos ver que não tem como nós, dentro da lógica, acreditarmos que não tem, ou negarmos a existência de Deus. Existe uma outra argumentação chamada teleológica, ou argumento teleológico, né? Este pensamento, esse argumento, né, que faz parte do pensamento filosófico acerca da existência de Deus, ele diz o seguinte, que a ordem e o planejamento do universo deixam evidente o seu propósito, ou seja, nada do que foi criado, a lógica com que foi criada, tem como negar a existência de Deus. Isso nós vamos ver no Salmo 94, versos 9 e 10, que diz assim, ó: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá, aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Eu ainda iria mais além, eu usaria sem dúvida nenhuma Gênesis 1 para mostrar a ordem e planejamento do universo. Nós vamos ver logo no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, dizendo que Deus, no princípio, criou Deus o céu e a terra, não o contrário. Ou seja, tudo tem uma lógica. E depois nós vamos ver, nos versos que se seguem, nos dias da criação, que uma coisa depende da outra. As plantas não surgem antes da terra, os animais não surgem antes da luz, antes do sol, da lua. Então tudo tem uma lógica, tudo tem um planejamento. Todo o planeta, todo o universo, toda a criação, ela é fruto de uma obra criadora planejada, inteligente e ordenada. Existe um outro pensamento que é o ontológico, a argumentação ontológica, né? Que é um ramo da filosofia que trata da investigação teórica dos caráteres fundamentais do ser, né? Esse pensamento eu vou deixar para você dar uma lida mais detalhada aqui no módulo, porque senão eu vou ter que ler aqui, porque é um pensamento que ele se confunde muito com a metafísica. Então é uma coisa que onde um homem chamado Christian von Wolff,
dividiu a metafísica em 4 partes: a ontologia, a psicologia, a cosmologia racional e a teologia, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha, mas vamos dar uma olhadinha aqui em João 5,26, que vai dar a base bíblica para esse pensamento. João capítulo 5, verso 26, que diz assim, ó: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, é a ideia do ser existente por si mesmo. Ou seja, a argumentação acerca da pré-existência, ou do ser que existe em si mesmo. Ele não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém para poder existir. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz o que? Eu sou. Então não é me mandaram ou me fizeram, não, eu sou o que sou. Então esse pensamento é o ontológico. Existe uma outra argumentação que é a moral antropológica, e aí nós voltaríamos para Romanos 2,14, que fala acerca do gentio. O gentio não recebeu a lei, ele não conhecia a lei, mas ele fazia as coisas da lei naturalmente. Esse pensamento, essa argumentação moral antropológica, nós vamos ver acerca de toda a história da humanidade. O homem nunca deixou de acreditar que existe um Deus, ou existe alguém acima dele. E para o homem, em todas as sociedades, principalmente eu vou falar mais acerca das sociedades civilizadas, nós vamos ver que todos eles, independente de terem origem judaico-cristã ou não, eles sempre essas sociedades sempre tiveram o pensamento moral acerca de não matar, não roubar, não tomar a mulher ou o marido de outra pessoa, Então esse pensamento moral e antropológico nós vemos dia a dia, visivelmente a todo tempo. Existe um outro argumento que é o testemunho da natureza. E aí nós vamos lá para Salmos 19, 1, 4. Vamos lá, Salmo 19, 1, 4. Salmo 19, versos 1 a 4, que diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, a natureza, ela testifica a existência de um Criador. Como tudo funciona, o tamanho exato da Terra para que ela não tenha pressão demais e nem a atmosfera, a gravidade de mais nem gravidade de menos, a distância dela para o Sol para que ela não seja nem fria demais e nem quente demais, uma lua que faz com que ela tenha marés, porque senão as águas ficariam todas acumuladas em um só lugar. 2 planetas gigantes que servem de escudo para diversos meteoros que diariamente poderiam estar bombardeando a Terra, evitando a existência de vida nesse pequeno planeta no sistema solar. Tudo isso testifica a necessidade da existência de um Criador. Não precisa ir muito longe, vamos trazer para dentro da Terra, vamos trazer para a gente a necessidade, a função de cada partezinha do nosso corpo. Ele comprova a existência de um ser que tenha criado ela, porque não tem evolução que explique cada órgão ter sido gerado de uma forma, cada órgão funcionar de uma forma. A natureza, ela testifica a existência de Deus. Existem dois tipos de conhecimento que nós podemos ter de Deus: o conhecimento incognoscível e o conhecimento cognoscível. Deus deu ao homem a revelação de si mesmo, mas essa revelação ela se faz de 2 formas.
Incognoscível, a palavra cognoscível significa conhecido ou que você sabe, né, que faz parte da sua cognição, do seu conhecimento, do seu saber. O pensamento, o conhecimento cognoscível de Deus, ele está dentro da Bíblia. O que Deus queria que nós soubéssemos dele, a revelação que ele queria fazer de si mesmo para o homem, está na Bíblia. Não existe ninguém hoje que possa dizer que teve uma revelação de Deus acerca da pessoa de Deus que não esteja na Bíblia. É impossível. O que Deus queria, ele concluiu na Bíblia. Isso é ponto pacífico, não há o que se falar. O pensamento incognoscível é exatamente aquelas coisas que Deus não deu ao homem em conhecimento. Por exemplo, o que existia antes de Deus? O que existia antes de Deus é o que nós podemos saber acerca, o que a Bíblia nos mostra, existia Deus. Entretanto, nós não podemos e não temos como conceber a ideia do que era o ambiente, do que era onde Deus estava, porque não faz parte não é o que Deus nos deu a conhecer. A Bíblia nos fala que o que Deus o que está revelado é para o homem, o que não está revelado é para Deus. Então, esse conhecimento incognoscível, existem perguntas que nós não poderemos responder nunca, porque faz parte do conhecimento que nós não temos de Deus, porque Deus não se fez revelar, e nós apenas temos que aceitar isso. Quando nós falamos da pessoa de Deus, nós temos que falar acerca de seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos incomunicáveis de Deus são propriedades, qualidades, virtudes ou perfeições exclusivas de Deus. Esses atributos que nós vamos falar agora, Deus não compartilhou com ninguém. E este é o primeiro passo para que nós possamos entender de fato quem é Deus, né? Quem é esse Deus que nós servimos, né? Então, o primeiro que nós vamos falar aqui, dos atributos incomunicáveis de Deus, é a perfeição. A perfeição de Deus, a qual nós estamos falando de atributo incomunicável, ele não tem nada a ver com a perfeição que Deus quer de nós. São duas coisas completamente diferentes. E também não tem nada a ver com a perfeição da criação. A criação ela foi criada perfeita porque foi gerada por um Deus perfeito. Porém, essa perfeição ela não é um atributo, ela é uma característica. Já o atributo perfeição de Deus, ele não atribuiu a ninguém. Deus é perfeito e imutável. Então, essa perfeição dele, ela está além de qualquer comparação. No Salmo 18, no verso 30, ele vai dizer assim, ó: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Vamos voltar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. No livro de Jó, capítulo 11, verso 7, ele vai dizer assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É impossível, essa perfeição de Deus é impossível de nós alcançarmos. Por quê? Porque é algo inerente somente a Deus. Deus não comunicou isso com mais ninguém, Deus não dividiu isso com mais ninguém. A outra característica de Deus, outro atributo incomunicável de Deus, é a sua espiritualidade. Deus é espírito. Deus ele não possui um corpo como nós pensamos, né? Nós vemos muito na Bíblia as mãos de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, mas isso são formas de linguagem para que nós possamos entender, porque Deus é espírito, né? No livro de João, no Evangelho de João, no seu verso 4, no seu capítulo 4, capítulo 4, verso 24, ele vai dizer o seguinte, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, ponto final, tá? Esse pensamento de que Deus tem mão, tem braço, tem cabelo, tem barba, tem bigode, isso aí é coisa da nossa cabeça.
Deus é espírito e ponto final. Esse é um atributo de Deus. Isso está muito ligado à sua eternidade, que nós vamos falar ainda mais um pouquinho à frente. Outro atributo de Deus é a sua infinitude. Infinitude, ela está ligada à ideia de que Deus não tem fim. Deus nunca vai acabar. Pode acabar tudo, mas Deus não vai acabar. João vai dizer que antes que o mundo existisse, né, porque me has amado antes da criação do mundo, né? Deus, ele não tem início nem fim, não tem nem princípio nem fim. Então ele vem da eternidade e vai até a eternidade. E esse atributo, ele se confunde obviamente com o atributo eternidade, que também tem esse mesmo entendimento. Deus também é imutável, Deus não muda. E aí entra aquela questão: se Deus não muda, por que às vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu e diz logo em seguida que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? O problema aí não é que Deus mudou, não. Deus não muda. Deus não, uma hora ele se arrepende, outra hora ele não se arrepende. Não é isso. Nós vamos entender que a questão aí são dois verbos: o verbo shub e o verbo nahan. O verbo shub está ligado sempre ao pecado, ao erro, ao remorso. Ou seja, o homem reconhece o seu erro e se arrepende do que fez. Nahan não. Nahan está sempre ligado a Deus, a relação de Deus para com o homem. Exemplo: Deus diz que vai destruir o homem se ele não se arrepender. Ou seja, se o homem não se corrigir dos seus maus caminhos. Porém, o homem vai lá e se arrepende. Então, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que disse. Ou seja, Deus não destruiu o homem porque este se arrependeu. O arrependimento aqui não está ligado ao sentido de que Deus reconhece um erro. Não, porque Deus é inerrante. Mas sim que Deus iria destruir o homem, mas por causa do arrependimento do homem, ele muda a sua ele deixa a ideia de destruir o homem para deixar com que ele prossiga, ou seja, um anulamento daquela primeira sentença. Tá? Então fica bem claro: Deus não muda, Deus é imutável. Outro atributo, aí vem 4 atributos muito conhecidos de Deus: a onipresença, que é a capacidade, né, ou a característica de Deus estar em todos os lugares. Não é necessário que Deus esteja em cada lugar um pedacinho de Deus, não. Isso quer dizer que Deus é tão grande, mas tão grande, que não há lugar no universo que não esteja ocupado pela presença de Deus. É essa a ideia de onipresença. A onisciência, ela é a capacidade que só Deus tem de saber de todas as coisas. Passado, presente e futuro, o que você pensou, o que você não pensou. O salmista vai dizer que antes que a palavra surja na minha boca, o Senhor já conhece, né? Então, onisciência é o conhecimento de todas as coisas. A presciência é a capacidade que Deus tem de conseguir ver o que vai acontecer. Ou seja, Deus, ele sabe todas as coisas antecipadamente. Está muito ligado, obviamente, à onisciência de Deus. Entretanto, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: Deus, ele não sabe antecipadamente, ele não é presciente porque as coisas estão determinadas, mas Deus sabe porque ele é presciente. É diferente. Não existe a pré-determinação das coisas para que Deus saiba. Não existe essa necessidade de que as coisas estejam pré-determinadas para que Deus saiba. Deus sabe porque ele é presciente. Isso muda muito a ideia, porque se eu disser que as coisas estão predestinadas ou pré-determinadas, eu não preciso da presciência. A presciência, ela passa a ser irrelevante, porque se eu determinei, eu não preciso
de presciência para saber o que vai acontecer, porque eu determinei já o que vai acontecer. É a mesma coisa que um programador de computador. Um programador de computador, ele consegue pré-determinar o que um sistema vai fazer. Ele não precisa saber antecipadamente o que vai acontecer, porque ele já determinou. Agora, no caso de Deus, não. No caso de Deus, ele já sabe antecipadamente, mesmo as coisas não sendo pré-determinadas. E onipotência é a capacidade de Deus sobre o poder de Deus sobre todas as coisas, né? Não há nada no universo que possa suportar o poder de Deus. Se Deus simplesmente pensar em acabar com tudo, tudo se acaba num abrir e fechar de olhos, ou talvez até mais rápido do que isso. Existem também atributos comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus transmitiu para a sua criação, né? Então vamos lá. O primeiro deles é a santidade. Deus, ele é santo e ele exige de nós que nós sejamos santos também. Em Levítico 19, verso 2, é assim, ó: santos serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele não quer outra coisa que não santidade. O que é santidade aqui? Eu tenho que ter auréola em cima da minha cabeça e asinhas nas minhas costas. Não é isso. Santidade aqui é a busca, é a separação, é você se colocar de forma, é você se separar do pecado, se separar do mundo, você se consagrar, é você buscar a Deus de tempo integral, tá? Existe uma outra que é a verdade e fidelidade. Deus é verdadeiro e Ele é fiel, e Ele não aceita que nós tratemos com Ele com máscaras e com infidelidade. Israel sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu por causa de sua infidelidade, porque não foi verdadeiro com Deus, e Deus quer isso de nós. Deus é amor e Ele exige de nós que nós tratemos também as pessoas e tenhamos uma relação com as pessoas de amor. Paulo vai dizer que sobrou a fé, a esperança e o amor, mas das três, a mais importante é o amor. Por quê? Porque a fé Deus me dá, é dom de Deus, fé é dom de Deus. A esperança já vem conosco, é aquela fé natural que todo homem tem de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer. Isso já está dentro do nosso pacote, nós já viemos com isso, está dentro do nosso DNA. Agora o amor não, o amor é uma escolha. Eu opto em amar. Deus nos amou primeiro, então Ele exige que nós amemos também a Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Com isso não tem como nós não falarmos que Deus é bom. Deus é bom e a sua bondade é para sempre. E Ele quer que nós também sejamos bons com aqueles que estão à nossa volta e que pratiquemos a bondade. Porque essa bondade, ela servirá por testemunho de que nós somos servos do Senhor. Deus é misericordioso, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu gosto muito de um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, assim, Deus é misericordioso. Nós somos pecadores, nós pecamos o tempo inteiro. Por mais que nós tentemos sair dessa condição, nós somos pecadores. Ai de nós se Deus não tivesse misericórdia de nós. Se Deus não fosse misericordioso, Deus teria acabado com o homem lá no Éden. Porque, de acordo com a sua natureza, Deus teria que ter destruído o homem. Porém, Deus nos amou e Ele foi misericordioso, nos deu uma segunda chance para que nós chegássemos até Ele. Por isso Ele propôs o plano da salvação e colocou à nossa disposição o seu Filho para que nós chegássemos a Ele. Então, essa misericórdia nós temos que replicar, nós temos que passar para outras pessoas, nós temos que ser misericordiosos com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não usamos de misericórdia com os nossos irmãos? Deus é justiça. Justiça aqui
não está atrelada à questão do juízo de Deus. Não. Aqui, justiça está atrelado à retidão, à sua postura diante das coisas. Ou seja, você é reto ou você não é reto. Então aqui é justo ou injusto. Então Deus exige que nós sejamos retos como uma flecha. E Deus é sábio e dá sabedoria a quem pedir, sem jogar na face. Essa sabedoria, sem dúvida nenhuma, é uma característica que nós devemos, um atributo que nós recebemos de Deus, e nós devemos fazer questão de recebê-lo de Deus e pedirmos abundantemente por sabedoria, porque Deus, Ele dá sem lançar na face de ninguém. Todos esses atributos que eu falei, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, você vai ler de forma mais detalhada, tá? E eu aconselho que o faça da página 47 até a página 60. Isso vai ser bom para o seu conhecimento e para estude bastante, porque tem bastante coisa para ler. Bom, com isso nós temos que ir para os nomes de Deus. Deus aparece na Bíblia com diversos nomes, e ao contrário do que tento provar os testemunhos de Jeová, Deus é nomeado de várias formas, e vamos falar um pouco sobre esses nomes aqui, tá? O primeiro nome que nós vamos tratar é Elohim. Elohim, você vai encontrar isso na página 60, 61 em diante. Elohim, logo no início da Bíblia aparece lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, porém Elohim é plural de Eloá. E quando está falando aqui Elohim na Bíblia, o judeu ele tinha a ideia muito certa de que Deus é único, então não há ideia, tá, não há espaço para o pensamento de que o judeu aqui, que Moisés aqui estava dizendo que eram deuses, que eram vários deuses. Não, Elohim aqui, ele transmite a ideia de pluralidade, ou seja, eles reconheciam que Deus era um ser único, porém ele era plural, tá? Elohim também apesar de nós encontrarmos na Bíblia geralmente aparecendo como nome, como uma nomenclatura para Deus, ele também era muito usado para atribuir nomes a outros deuses não verdadeiros, né? Deuses não verdadeiros eram também conhecidos como Elohim, tá? A palavra El, que é também um nome para Deus também, tá? É a raiz da palavra Eloá, que tem o seu plural como Elohim, tá? É um termo também semítico, né? Muito antigo também, mas é um termo muito antigo também para deidade. Então, assim, qualquer deidade ela também poderia ser conhecida por El, tá? Mais à frente nós vamos também encontrar Deus sendo chamado como El Elyon, né? Que é traduzido Deus Altíssimo, né? E aí nós já começamos a ver uma nomenclatura mais específica para Deus, ou seja, é um título, né? É um título mais específico para Deus, é um adjetivo mesmo, que deriva da palavra hebraica alã, e que significa subir, né? Ou ser elevado, ou seja, está nas alturas, né? Então, trata Deus como alguém alto, excelente, excelso, né? Deus glorioso. Então nós vamos encontrar isso, por exemplo, Gênesis 14, versos 19 e 20, nós já vamos encontrar a palavra El Elyon. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis capítulo 14, versos 19 e 20, que diz assim, ó: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe dízimo de tudo.
Deus Altíssimo aqui é o Elion. Então está muito claro que já é um título mais específico para Deus. Outro título que também é bem conhecido é o El Shaddai, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Nós vamos ver Gênesis 17, verso 1. Vamos dar uma olhadinha lá. Que diz assim, ó: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Essa palavra El Shaddai, ela junto com Adonai e Yahvé, são nomes específicos, né, que são usados na escritura para Deus, tá? Só que a figura do El Shaddai, ela é bem ampla na Bíblia, referente a Deus, sim, como Deus Todo-Poderoso, né? Deus Todo-Poderoso, e é usado livremente. Dos 3 nomes que são bem específicos de Deus, esse é o nome que é mais usado livremente, tá? E depois dele nós temos Adonai. Adonai é um nome de Deus mencionado só no Antigo Testamento 449 vezes, tá? Sendo que 134 vezes aparece sozinho e o resto, 315 vezes, em conexão com Yahvé, tá? Então é um nome de Deus e não meramente um pronome de tratamento, ele é um nome de fato. Então, assim, aquela historinha do testemunho de Jeová, que Jeová é o nome de Deus e tal, que eles mudaram a Bíblia toda, cometeram uma atrocidade textual na Bíblia, fazendo as traduções do Novo Mundo, é um erro gritante, porque Adonai é um nome de fato. Adonai é um nome de fato, tá? E ele é usado nas sinagogas, normalmente nas sinagogas, no lugar do termo Yahvé, eles usam Adonai. E para o dia a dia eles usam um outro termo chamado Hashem. Ou seja, para culto eles usam Adonai. E Yahvé eles não usam, por quê? Porque eles não querem cometer o pecado do decálogo, que diz não usará o nome do teu Deus em vão. Então, para não correr o risco de pecar contra Deus, eles mesmo na sinagoga, durante os cultos, eles não pronunciam Yahvé. Onde está escrito Yahvé, eles leem Adonai. E no dia a dia, aquele meu Deus, aquele caiu alguma coisa, meu Deus do céu, eles usam como Hashem. Yahvé já é o tetragrama, o tal polêmico tetragrama que os testemunhos de Jeová gostam tanto de falar e se apegar como sendo o nome de Deus. De fato, ele é um nome de Deus, sem dúvida nenhuma. Ele é um nome de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, ele usa esse tetragrama, que traduzido é eu sou o que sou. Não existe tradução Jeová para Yahvé. Inclusive, Yahvé é o que os especialistas, os filólogos, conseguem ter uma ideia, eles sugerem que seja essa a pronúncia, uma vez que, como o judeu ele não pronuncia essa palavra, esse termo se perdeu com o tempo, a pronúncia dessa palavra se perdeu com o tempo. Mas pelas letras do alfabeto hebraico, sugere-se que seja Yahvé, né, conforme a transliteração que a gente faz, YHWH, tá? Então, são esses os nomes de Deus que constam na Bíblia. No nosso módulo, na página 67, o autor faz uma explicação muito detalhada acerca do tetragrama Yahvé, tá? Eu sugiro que você leia com atenção, veja as notas bíblicas, vá na Bíblia, acompanhe, porque o seu entendimento vai abrir de forma maravilhosa e você vai ganhar argumentação grande para tratar com qualquer um acerca desses termos.
Eu não vou entrar aqui nessa questão do tetragrama, porque senão vai ficar muito longa a aula, mais do que eu já gostaria que tivesse ficado. Essa aula já ficou bastante longa, mas o importante é que foi tudo passado, e eu espero que vocês gostem, espero que vocês estudem, porque se faz necessário o estudo aprofundado dessa matéria, porque ela é o cerne de toda a teologia. Nela está baseada toda a teologia cristã. Se você não sabe quem é Deus, você não tem como ser um teólogo, seja de qual nível que seja, básico, médio ou avançado. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Nem mesmo o cristão tem o direito de não saber quem é o Deus a quem serve. Eu agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez dentro da sua casa, fazendo essa videoaula. Agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Se for de dia, um bom dia. Se for de tarde, uma boa tarde. Se for de noite, uma boa noite. E que Deus esteja sempre junto de ti durante todos os dias de sua vida.